democracia. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, um dia especial, né? Dia 7 de setembro, dia da nossa independência e também, pela informação que me deram aqui, aniversário da TV, é isso, produção? 21 anos da TVC, olha só, aniversário, completando ainda uma data histórica para o Brasil também. Muito Olá, bacana. Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Feriado de 7 de setembro. Estamos aqui para trazer muita notícia para você e você vai conferir todas essas notícias aqui no nosso jornal durante essa 1 hora aí, né? Lembrando que você também pode fazer parte das nossas reportagens. Mande para a gente sua denúncia, sua sugestão de matéria, sua reclamação, como está seu bairro, como está a sua cidade, tem ônibus, não tem ônibus, qual a sua queixa? Manda pra gente. Nossos canais de comunicação estão aparecendo aí na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. E hoje, nesse feriado, passando pelo centro da cidade, já estava tudo montado para o desfile de 7 de setembro. Não tem mais arquibancada como tinha nos outros anos, só tem o palanque ali para as autoridades, o pessoal vai ter que ficar em pé. Mas já está tudo pronto porque o desfile começa daqui a pouco às 8 horas da manhã. E eu estava lembrando que eu desfilava, as escolas particulares, elas desfilavam. Antigamente você também desfilava, Jorge? Desfilava, mas justamente pela escola que hoje está fechada, né? No Alto da Serra, né? Ah, o Antigo Emas, hoje outra escola, mas eu cheguei a desfilar. E pelo batalhão você desfilava? Porque batalhão não, sempre pelo Exército é uma frustração que eu tenho, gente. Eu saí antes, foi um ano que cortaram verba, infelizmente, do serviço militar e dispensaram a tropa toda antes. Muita gente vai lembrar que foi o ano de 2002. Infelizmente eu não cheguei até o 7 de setembro, mas era um sonho, eu não consegui. Poxa, então, para você que está indo para o centro da cidade, né, cuidado que daqui a pouco as ruas vão estar lotadas. Também tem um esquema aí de trânsito também montado, porque o centro vai estar fechado. As ruas ali onde tem a concentração do pessoal também vai estar fechada aqui em Petrópolis. Acredito que na sua cidade também isso deva acontecer. E nós trazemos todas essas informações sobre o que abre, o que fecha aqui em Petrópolis, também no nosso jornal. Exatamente. Você pode também seguir a gente pelas redes sociais e acompanhar a programação da TVC, TV do Correio da Manhã, por lá, nosso Facebook, YouTube e Instagram. E olhem só, gente, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro e poucas nuvens. Você vê aí imagens feitas hoje bem cedinho. Pelas imagens estava meio nublado, querendo aparecer um céu azul lá no fundinho, né? Então vamos às notícias desta quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado da independência do país. Aposentados que ainda atuam com carteira assinada podem sacar FGTS mensalmente. Governo proíbe marca famosa de celulares vender o aparelho sem carregador e aplica multa de 12 milhões de reais. Secretaria de Trabalho e Renda divulga 1.199 oportunidades em diversas regiões do estado. Venda de veículos ultrapassa 200 mil unidades pela primeira vez no ano. Bom Jardim e Bom Jesus do Itabapoana conferem as boas práticas de gestão tributária e fiscal de Teresópolis. Espetáculos em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil acontecem em Petrópolis nesta quarta-feira. E mais, Festival Dançar por Dançar será realizado na Cidade Imperial, agora no Correio da Manhã na TV. Gente, hoje, como é um dia especial, a nossa edição do nosso jornal do Correio da Manhã também é especial. Eu vou mostrar ela aqui hoje ao vivo, né? A nossa primeira página ressalta a nossa bandeira nacional. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Será que vai aparecer? Não, não vai aparecer verdade, por causa do cromo. Não Vamos botar ela aí na frente aí, mas traz aqui
O nosso impresso hoje está com um colorido fantástico, quem puder adquiri-lo. O nosso jornal impresso realmente é muito legal. De alta qualidade, né? Você vê a impressão e parece que você está vendo o online, né? Exatamente. Quer mostrar a última página? Não, eu vou pedir para mostrar lá, porque vai ficar até melhor. Pode puxar. A última página. A página 8, né? Então, a página 8. Vamos puxar a página 8 ali? Mas eu queria mostrar a aqui? Então vamos aqui. Vamos ver se vai dar para pegar. Será que dá para puxar um zoom ali na nossa câmera para ver? Gente, mas a qualidade do nosso jornal... A qualidade tá maravilhosa, viu, gente? O colorido tá fantástico. Você tenta dar uma olhada aí, ó. Dá prazer, né, de folhear o nosso jornal. Realmente está muito bonito aí. Mas vamos à leitura do nosso jornal. Vamos à nossa página 2 hoje, direto. A gente não tem manchete na nossa primeira página. Ela ressalta a nossa bandeira nacional, o nosso maior símbolo aí da pátria. Então, vamos à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Marco para valorizar a história nacional. Há 200 anos, nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro decretava a emancipação do Brasil com o clássico grito Independência ou Morte. Passados 2 séculos, o país saiu do regime imperial para o republicano e viu 7 constituições serem outorgadas ou promulgadas. Mesmo assim, a pátria tupiniquim, cujo nome veio da sua madeira mais nobre, o pau-brasil, tem muito a celebrar neste dia. Desfiles e homenagens poderão ser vistos em diversas partes do país, como o já tradicional no Rio, que durante anos e séculos foi a capital, na praia de Copacabana. A chegada do coração do primeiro imperador, que depois de mais de 1 século e meio saiu de Portugal e veio para o Brasil, mostrou que a relação diplomática entre os 2 países, antes metrópole e colônia, está bastante consolidada e provou que o Itamaraty é uma instituição de respeito no cenário mundial. Que esses 200 anos da independência também sirvam para justamente a população começar a valorizar a cultura nacional e ter interesse em descobrir mais sobre a história do nosso país, que nasceu a partir de acordos políticos com Portugal e Inglaterra. A reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio, 2 ícones do período imperial, mostra que os governos estão preocupados com a valorização do patrimônio histórico, pois são importantes para movimentar o setor turístico, que sofreu bastante no auge da pandemia. Aliás, os grandes monumentos que marcam a história de um país são pouco difundidos por aqui. Muitos não sabem a origem de certas estátuas, nem mesmo dos palácios em algumas cidades, como no próprio Rio e em São Paulo, no Triângulo Mineiro e outras históricas pelo país. O Brasil tem tudo para ser um país grande, mesmo sendo jovem, em comparação com outras nações como as europeias. Por isso, que esta data histórica alimente o desejo para que a população comece a acreditar mais no país, aguçando curiosidade em saber como a independência foi feita e seus personagens. Aqui do editorial. Gente, só ressaltando o título do editorial, que teve um pequeno errinho ali na hora da produção, é Marco para valorizar a história nacional, tá? Tá na nossa página 2, o nosso principal editorial. Vamos então à página 3 com a coluna Magna Vita, que hoje também ressalta o Dia da Independência. O Brasil mora agora no coração dos brasileiros. Um 7 de setembro de muitas reflexões. E aí, um texto longo aqui, escrito pelo nosso diretor de redação do Correio da Manhã. Eu vou ler um trechinho, mas para você ficar informado e lê-lo na íntegra, entra no nosso site, o texto é de Cláudio Magnavita. Este 7 de setembro será histórico. Comemoramos os nossos 200 anos sem medo do nosso verde e amarelo, sem vergonha das nossas cores nacionais. Um sentimento de amor à pátria que deixa os olhos mareados. Engana-se quem pensa que comemorarmos o nosso bicentenário com um país dividido e polarizado. Somos todos brasileiros. A diferença de 2022 é que uma boa parcela da nossa população passou a cultuar as nossas cores, não apenas na Copa do Mundo. O espírito que consolida o sentimento de nação voltou a florescer. Eu queria ler o trechinho final, o último parágrafo, que diz assim: o Correio da Manhã publica hoje uma capa pôster da bandeira do Brasil.
Um símbolo que vale mais do que 1000 palavras. É a forma que a família Correio da Manhã encontrou de dizer que, verdadeiramente, o Brasil está no coração dos brasileiros. É, isso aí, verdade. Nossa bandeira realmente é muito bonita e tem que estar no coração de cada brasileiro mesmo. Vamos agora à nossa página. Posso fazer uma observação? Pode, por Eu estava favor. lembrando aqui, não sei como é nas escolas, mas antigamente, antes da gente entrar... Cantava o hino nacional, eu cantava o hino também. nacional e o hino de Petrópolis, Isso, né? Antes de exatamente. entrar para as salas de aulas, assim que batia o sinal, né? A gente fazia, todo mundo fazia uma fila e a gente cantava o hino nacional e o hino de Petrópolis, né? Porque eu estudei aqui em Petrópolis antes de ir para a sala. Eu estudei em 2 colégios católicos muito conhecidos aqui de Petrópolis, né? O Santa Luísa de Marilac e depois nos Canarinhos. Ai do aluno que não soubesse o hino nacional inteiro e o hino de Petrópolis e também o hino da escola, né? As duas tinham hinos diferentes, tinha que conhecer de cor e salteado. Nos Canarinhos, então, gente, olha, era ali porque o maestro ia para a hora do hino. Então, você tinha que saber de cor e salteado certinho. Tinha aula com E ele. a gente foi perdendo isso, Foi né, perdendo. ao Isso longo foi do se tempo, né? se perdendo, Se sim. perdendo ao longo do tempo. É uma pena, nós tínhamos moral e cívica. Tinha moral né? e cívica. Moral e cívica, que falava de toda essa história do Brasil, né? Cívica, né? Trazia sim. essa noção. E aqui em Petrópolis de tinha o cívica. HGP, né? Sim, a história de Petrópolis, que né? era muito importante. Hoje, me parece que se perdeu nas escolas, o que deveria ser retornado aí. É muito uma importante se Mas estudar a história retomando daqui. aqui na leitura do nosso jornal, na página 4, na página de política, Congresso realiza sessão solene amanhã. Desfiles nas capitais marcam esta quarta-feira. Evento contará com os Dragões da Independência. Há 200 anos, em setembro do ano de 1822, foi proclamada a independência do Brasil, então colônia de Portugal. Para comemorar o bicentenário da independência, uma sessão solene no Congresso Nacional vai reunir os chefes de Estado do Brasil, de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados. A sessão está marcada para amanhã, quinta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã. Falando em Congresso, gente, olha só, Pacheco e Barroso discutem piso da enfermagem. Isso foi ontem, os dois sentaram ali, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado sentaram para discutir o piso da enfermagem. Logo abaixo ali, Silveira poderá recorrer sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que negou na terça-feira, por 6-1, o registro de candidatura do deputado federal Daniel Silveira, do PTB, para o Senado. Vamos então agora ao Nacional. No Nacional, ainda na mesma página, novo assassinato indígena. Polícia investiga mortes de indígenas Guajajara, no Maranhão. Perdão, o nome é complicado, o nome indígena ali, viu? Morte de Janildo será investigada. O guardião da floresta, Janildo Oliveira, foi assassinado com tiros nas costas na madrugada de sábado, em Amarante, no Maranhão. No mesmo episódio, um adolescente foi baleado e está internado em uma unidade de saúde não divulgada por razões de segurança, provavelmente com proteção aí nesse momento, né? E outra notícia, como pagar as contas que vencem hoje, muito importante, porque as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, quando se celebra o bicentenário da independência. O horário bancário voltará ao normal na quinta-feira, ou seja, amanhã, em todos os locais que não tiverem feriados municipais também nesse dia, né? Então, como será o pagamento de contas no feriado? Contas de consumo como água, luz e telefone, entre outras, poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem nenhuma cobrança adicional. A mesma regra vale para os carnês de pagamento. A dica é conferir o vencimento do boleto. Os documentos costumam vir com datas ajustadas conforme feriados nacionais. Geralmente é isso mesmo, quando tem um feriado, eles colocam para a data seguinte, né? Exatamente. Vamos então às notícias do estado do Rio? Isso, exatamente. O estado tem 72 mil casos de estelionato. Gente, ali na foto, ó, golpes no WhatsApp estão mais frequentes ultimamente. A gente já vem aqui no Correio da Manhã alertando já há algum tempo sobre golpes
de diversas modalidades e agora também no WhatsApp você tem que ficar de olho. Segundo o INSP, o Instituto de Segurança Pública, dados deste ano são os maiores já registrados na série histórica, iniciada em 2003. A matéria é extensa, tem alguns relatos aqui, e então para você ficar bem informado e entender o que está acontecendo com esses golpes, entra lá no nosso site, que agora mudou, é www.correiodamanhã.com.br, é o nosso portal para você ler essa matéria. Já está na tela, já mudaram, que bom, hein, gente? Então, todo mundo afiado aqui, muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui, Roberta? Sim, tem outras notícias aqui. Campos promove 2 feiras gastronômicas. Quem estiver aí por Campos pode aproveitar. E tem também Niterói ganha novos centros terapêuticos. Senac firma parceria por cursos em Petrópolis. Muito importante, a Prefeitura de Petrópolis e o Senac fizeram uma parceria para novos cursos de capacitação profissional lá no Distrito da Posse. Muito bacana. Boa. E ali no Correio Fluminense temos uma notícia de Volta Redonda retomar as obras contra alagamentos. Eu fiz questão de trazer essa informação porque é muito importante, não só lá em Volta Redonda, mas nas cidades como um todo, principalmente as que sofrem com chuvas fortes, como Petrópolis, né? Então, é importante fazer dragagem dos rios antes que as chuvas cheguem, né? Porque aí já não adianta mais. Vamos então agora à nossa página 6, com os destaques da capital, no Rio de Janeiro. Audiência de João Pedro. Justiça inicia audiências sobre morte de jovem no Salgueiro. João foi baleado com um tiro em operação policial. A primeira audiência de instrução do processo judicial que apura as circunstâncias da morte de João Pedro Matos Pinto foi realizada segunda-feira. O adolescente de 14 anos foi baleado com um tiro de fuzil durante uma operação das polícias civil e federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no dia 18 de maio de 2022. Esse caso ficou bem conhecido e repercutiu em vários jornais durante aquela semana e até depois de meses. Aqui eu trago então para vocês que a primeira audiência começou e teve, né, ali o primeiro processo judicial ali para apurar as circunstâncias. Vamos aos destaques de economia. Banco Central admite ajustar Selic. Ajuste residual seria de 0,5 pp, que é ponto percentual, a taxa básica de juros, né? 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros. Na contramão do que esperava o mercado, até há poucos dias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu pela primeira vez aplicar no final deste mês o chamado ajuste residual adicional de 0,5 ponto percentual sobre a taxa básica de juros, hoje de 13,75% ao ano, preconizada pelo Copom, Comitê de Política Monetária. Temos outros destaques, né? Entidades querem anular dividendos ainda nessa página. Temos o esporte, mas isso nós vamos trazer o nosso craque da informação. É ele hoje, né? No próximo bloco para falar sobre os destaques aí, porque hoje tem jogo do Flamengo, né? Tem Libertadores, hein, gente? Ontem o Palmeiras, infelizmente, aí saiu, né? Mas o nosso craque vai trazer tudo pra gente. Você pode falar. Tem também a nossa página especial, né? Que se der tempo a gente vê que tá linda, que fala os mitos e as verdades da obra de Pedro Américo, Grito do Ipiranga. Não traduz o que foi realmente o ato, né? Fala sobre a obra, né? Só fala sobre a pintura de Pedro Américo, que deu um tom mais nacionalista ao evento, que pouco teve a participação popular, né? Tá muito bonita essa página e traz muita coisa da nossa história também, gente. Você pode entrar no nosso site, correiodamanhã.com.br, para conferir todas essas informações e muito mais, né? Ficar bem informado. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que aposentados que ainda atuam com carteira assinada podem sacar FGTS mensalmente. E você vai ver também que venda de veículos ultrapassa 200 mil unidades pela primeira vez no ano. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, cerca de 21% dos aposentados brasileiros ainda trabalham, o que corresponde a mais de 7 milhões de pessoas. Vamos ver a reportagem. Após uma vida inteira de trabalho, a aposentadoria é esperada por muitos brasileiros. Atualmente, para que as mulheres possam dar entrada na aposentadoria, a idade mínima deve ser de 62 anos e ter contribuído pelo menos 15 anos. Já para os homens, a idade mínima é de 65 anos. Sou aposentado. Mas o senhor permanece trabalhando ou não? Não, parei. Estou com 85 anos. Aí tem que parar mesmo, senão não vou morrer na batalha, no campo de batalha. Já sou aposentada. Me tira uma outra dúvida, a senhora ainda trabalha hoje em dia, não faz alguma renda extra ou vive só da aposentadoria? Não, vivo só da aposentadoria, por causa devido à idade, né? 80 anos não posso trabalhar fora. Os aposentados que ainda mantêm a carteira assinada podem receber o fundo de garantia por tempo de serviço, mas é preciso ficar atento a algumas regras. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mais de 7 milhões de brasileiros acima dos 60 anos ainda trabalham. Aqueles que realizaram a aposentadoria e permanecem na mesma empresa podem sacar o FGTS mensalmente, mas para aqueles que se desligaram e ingressaram em outra oportunidade, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço só poderá ser sacado ao fim do contrato, conforme já é realizado com os demais trabalhadores. Apesar de alguns já viverem da aposentadoria, outros ainda procuram uma oportunidade de trabalho para complementar a renda. Esse é o caso de João Fausto, de 71 anos. Eu sou já há uns 10 anos. A coisa está difícil, está aumentando cada vez mais, está havendo muita dificuldade, né? A gente corre atrás, né? Mas está difícil. Ainda mais que eu tenho 71 anos de idade. Nessa idade eu imagino que o pessoal já não aceita mais nessa idade. O pessoal vai passando e vai ficando cada vez mais esquecido, né? Para que o aposentado realize os saques mensais, é importante lembrar que, em caso de desligamento, o beneficiário vai receber apenas a multa de 40% caso a demissão não seja por justa causa. E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a suspensão da venda em todo o país, né, de todos os telefones celulares da marca Apple. Por quê? Vamos lá. Independentemente do modelo ou geração do aparelho, desacompanhados de carregador de bateria e também a classificação do registro na Anatel dos smartphones da marca a partir do modelo 12. Então eles suspenderam tudo porque o aparelho não vem com carregador. Vamos conferir na matéria. A pasta ainda aplicou multa à fabricante no valor de R$ 12.274.500. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 6 de setembro, em processo instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor em dezembro do ano passado. A Senacom explica que a fabricante foi processada por vender smartphones desde o modelo 12 sem o respectivo carregador de energia para tomada de parede. Abre aspas, as acusações são de venda casada, venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor e transferência de responsabilidade a terceiros, fecha aspas. A fabricante
alegou, segundo a secretaria, que a decisão de não fornecer os carregadores de bateria em conjunto com os smartphones teria sido por preocupação ambiental e por estimular o consumo sustentável. A Senacom, no entanto, avaliou que os argumentos da companhia não foram suficientes. O órgão diz que, apesar de já ter sido multada pelos PROCONs de diversos estados e de ser alvo de outras condenações judiciais, esta fabricante até hoje não tomou nenhuma medida para minimizar o dano e segue vendendo aparelhos celulares sem os carregadores. Gente, o aparelho custa quase o preço de um carro. Que absurdo. Pois é, alguns deles até mais, né? E não vem um cabo e um carregador? Pelo amor de Deus. Por favor, né? Realmente, aí tem que ter intervenção do poder público mesmo e suspender a venda de tudo. Que bom que o Ministério da Justiça tomou essa atitude, até que enfim, né? Porque assim, as coisas no Brasil, elas correm soltas, né? Exatamente. Que bom que eles viram que realmente era uma venda casada e foi o que você falou, né? Pelo preço do aparelho, né? Nossa, não dá. Né, o mais caro do mercado. Mais caro do mercado, Não vem um cabo e não vem uma tomada. Não dá, né? Não tem condições. Diferentemente de outros aparelhos, o aparelho da Apple é muito valorizado. Você costuma vender e aí você vai vender sem o carregador, porque você comprou um modelo novo e tem que ficar com o carregador. Aí na hora de você passar para frente, você não passa o telefone completo, passa sem o carregador. Né? É um abuso muito bem feito, ótimo. Exatamente, excelente medida aí do Ministério, que também suspendeu os registros dos aparelhos mais novos da Apple junto à Anatel aí, a gente viu na matéria que esse registro foi suspenso, ou seja, aquele númerozinho de e-mail que registra o aparelho, que é como se fosse o chassi do carro, né, para você identificar cada um ali, também está suspenso, ou seja, tanto a venda quanto o registro dele, então não sai nem da fábrica. Então, a medida foi muito bem tomada aí pelo Ministério. Acertada, exatamente. Vamos dar continuidade aqui, porque foram divulgadas pela Secretaria de Trabalho e Renda 1.199 oportunidades de empregos em diversas regiões do estado. Em algumas vagas, os salários chegam a R$ 7.200. A Secretaria de Trabalho e Renda divulgou 1.199 oportunidades de emprego nas regiões metropolitana, serrana e médio Paraíba do estado. As vagas podem ser acessadas por meio do Sistema Nacional de Empregos ou no site www.trabalho.rj.gov.br. Algumas têm salários de até R$ 7.200. As oportunidades são em diversos segmentos, como, por exemplo, há vagas para enfermagem, motorista, açougueiro, dentre outras. Algumas é necessário ter ensino médio completo, outras o ensino superior. Vale lembrar que há oportunidades também para pessoas portadoras de deficiência. Para realizar a inscrição, são necessários alguns documentos, como, por exemplo, documento de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIS, o NIT e também o CPF. Richard Stoltzenburg para o Correio da Manhã na TV. E olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país. A medida provisória que deu origem ao texto foi editada pelo governo em abril e aprovada no Congresso no início de agosto. O objetivo da Lei Renovar é reduzir custos de logística e melhorar a qualidade do transporte rodoviário. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, existem mais de 3,5 milhões de caminhões no país, sendo que 26% deles foi fabricado há mais de 30 anos. O texto prevê o perdão de alguns débitos, desde que sejam inferiores a R$ 5.000 ou já tenham vencido há 3 anos ou mais. O Renovar vai ser custeado com recursos de multas, do álcool etílico combustível e do valor redirecionado de pesquisas feitas por petroleiras. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. Dados do Registro Nacional de Veículos Automotores apontaram que as vendas de veículos leves e pesados ultrapassaram 200 mil unidades em agosto, algo que ainda não havia ocorrido este ano. Ter um carro novo é o sonho de consumo de muitos brasileiros. Quem nunca passou pela vitrine de uma concessionária e ficou de olho em um modelo novo. Segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o último mês terminou com 208.607 emplacamentos de carros no país. O número inclui carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. Esse foi o melhor resultado desde dezembro de 2022. Mas nesta loja em Petrópolis, o gerente conta que até o momento as vendas ainda não tiveram aumento em comparação a 2021. No período de pandemia, realmente, a venda caiu bastante.
mas a nossa loja conseguiu, de alguma maneira, atender alguns clientes e conseguiu sim se manter no mercado. Nós temos sentido o mercado bem parecido com o do ano passado, tá? Tivemos uma leve queda aí no período pós-enchente da cidade, mas já está voltando à normalidade, então a gente tem sentido o mercado crescente daqui para frente. A gente trabalha com carros praticamente seminovos, geralmente entram alguns usados na troca, mas também tem clientes que só vêm buscando a compra. Ainda segundo dados, houve crescimento de 14,6% em relação a julho. Já na comparação com agosto de 2021, a alta é de 20,7%. Em contrapartida, no acumulado do ano, a queda de 8% na comparação com os 8 primeiros meses do ano passado. Já a média diária de vendas ficou em 9.070 unidades, o que também representa um avanço significativo. Para alguns motoristas, comprar um carro novo é uma opção melhor que um veículo usado. Porque o carro novo, a gente compra um carro novo, ele é um carro que não precisa gastar nada, né? Nós sonhamos em ter um carro novo, mas enquanto não dá, mas vai mantendo o que tem. Segundo a Associação das Montadoras, a expectativa é que esse patamar se mantenha até o fim do ano. A entidade, que em janeiro esperava um aumento de 8,5% nas vendas, agora espera um aumento de 1% nos emplacamentos em relação a 2021. Em julho, as vendas diretas de automóveis de passeio representaram 51,9% dos emplacamentos, segundo a Jato Dynamics Brasil. O modelo Fiat Strada e Gol lideraram o ranking de emplacamentos, respectivamente, com 14.157 e 11.719 unidades licenciadas em agosto. Apesar disso, os números do último mês estão distantes do melhor resultado já registrado desde 2012, quando o setor batia o recorde de vendas com 420 mil unidades comercializadas. Voltamos aos velhos tempos de o carro ter que durar 10, 20, 30 anos. Tá muito caro, tá muito difícil. Tudo caro. Mas financiar é o jeito de comprar, né? Para comprar como? Segundo o Detran, em Petrópolis, a frota de carros de passeio nas ruas em agosto desse ano era de 121.995. O número de ônibus, incluindo micro-ônibus, era de 1.773. E a frota de caminhão era de 25.338 veículos. Olha só, hoje é quarta-feira, tem aquele momento, né, nosso do esporte, a gente vai chamar o nosso craque. É ele, o nosso craque das informações, o nosso repórter Richard Stolzenburg, está direto da nossa redação ao vivo e traz os destaques do esporte para hoje. Isso mesmo, Jorge. Vamos começar falando então sobre a questão da Libertadores da América. Vocês deram uma pincelada aí no início do nosso jornal, porque o Palmeiras foi desclassificado, viu? Na semifinal realizada ontem, o jogo foi realizado no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Primeiro jogo, pressão da equipe alviverde, viu? Chegando para cima, atacando, a equipe ofensiva abriu o placar no primeiro tempo, 1-0. No segundo tempo, ampliou a vantagem, mas surgiu um problema. O Palmeiras teve um jogador expulso também durante a partida. E foi exatamente nesse momento que, de fato, o jogo virou, viu? O Atlético Paranaense foi ofensivo, começou a tomar as rédeas do jogo e chegou a empatar. 2-2 foi o resultado final da partida, mas como o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo em casa, foi classificado para a final da Libertadores. 17 anos após ter realizado a final, mais uma vez o Atlético Paranaense volta então à final da Libertadores da América. Hoje tem o outro jogo para definir o outro finalista. A missão é mais fácil para a equipe do Flamengo, que venceu o primeiro jogo contra o Vélez Sarsfield, inclusive na Argentina, por 4-0. Basta manter um empate aqui no Rio de Janeiro, que já está classificado para a final. Vamos ter, quem sabe, aí então um confronto de rubro-negros e também de dois clubes brasileiros na final da Libertadores da América. Além disso, agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre vôlei, porque a seleção brasileira de vôlei masculina venceu o Irã e se classificou para a semifinal do Mundial de Vôlei, viu? O resultado final foi 3-0 para a seleção. Ainda falando sobre seleção brasileira, mas em questão relacionada ao basquete, Brasil também venceu, viu? Ganhou da equipe do Equador de 76-66 e agora só espera o seu adversário para a próxima quinta-feira, na verdade amanhã, né, quinta-feira,
que vai decidir então aí as quartas de final da Americup, que é o campeonato que a seleção brasileira está disputando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Como sempre, bem informado, né? Com as atualizações do esporte aí. Não é à toa que é o nosso craque aí da informação. Exatamente. E você vai ver depois do intervalo que a equipe da Polícia Rodoviária Federal é atacada por tiros após tentativa de abordagem. E você vai ver também o que funciona no feriado de 7 de setembro. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Hoje é comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Petrópolis é parte importante dessa história, né, Roberta? Já que foi nas viagens em busca de apoio para a tão sonhada independência que Dom Pedro I conheceu e se encantou com a natureza e o clima da nossa região. Exatamente. Anos depois, em 1830, comprou a fazenda do Córrego Seco, que mais tarde se tornou, por meio de decreto de Dom Pedro II, a cidade de Petrópolis. E por isso, visitar os pontos turísticos da cidade imperial é passear pela história. Saiba o que vai funcionar hoje na cidade imperial. Neste 7 de setembro, os pontos turísticos de Petrópolis estarão abertos para visitação e alguns terão programação especial. O bicentenário será celebrado no Museu Imperial com a apresentação de A Música da Independência. Também serão realizadas celebrações especiais na Catedral São Pedro de Alcântara. Elas começam às 10 horas da manhã com missa em ação de graças pelo bicentenário da Independência e logo depois, às 11h30, será aberta a exposição 200 anos Novos Olhares na área externa da Catedral. O tradicional desfile cívico volta a ser realizado a partir das 8 horas da manhã no lado par da Rua do Imperador e vai contar com a participação de 32 instituições e escolas da rede pública. Estarão abertos ainda os museus de cera, de porcelana, Casa de Santos Dumont, Casa do Colono, os Parques Natural Municipal Padre Quinha, na Rua Ipiranga, Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava e Cremeri, a Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, Trono de Fátima, Orquidário Binô, Santuário Vale do Amor, Sesc Quitandinha e muitos outros. E olha, mais informações sobre o horário de funcionamento dos pontos turísticos de Petrópolis podem ser consultados no Disque Turismo por meio dos telefones 0800 024 1516. Também pode ser pelo telefone fixo, olha, 24 22 46 9462. Tem o WhatsApp também, viu? Anotem aí, 24, DDD daqui de Petrópolis, 22 37 33 21. E os centros de informação turística no portal do Quitandinha, aberto diariamente das 8h30 às 17h30 e na Praça da Liberdade diariamente das 9 da manhã às 18 horas da tarde. Ou você pode acessar o nosso site, eu vou pedir para botar na tela aí também o site da Prefeitura, né? www.petropolis.rj.gov.br/Turespetro. Tá aí na tela para você olhar, anotar e entrar lá para saber todos os horários de atendimento, gente. E vamos conversar novamente com o nosso repórter, o Richard, que está direto da nossa redação ao vivo, porque em Petrópolis, nesse feriado, tem Circuito Imperial de Esportes. Richard, como vai ser? Vai ser da maneira tradicional, viu, Roberta? No entanto, o horário vai ser estendido nesse feriado da Independência, porque esse circuito imperial, como a gente sabe, ele tradicionalmente acontece na
Avenida Barão do Rio Branco, e geralmente ele funciona ali, né, no domingo ou num feriado, como eu até comentei. Só que hoje, especificamente, como não há previsão de chuva e as temperaturas vão variar entre 12 e 22 graus, eles decidiram estender. Então vai funcionar de 7 da manhã, na verdade já está funcionando, né? E se estende até as 4 horas da tarde, né? Isso pega uma faixa da Avenida Barão do Rio Branco no sentido Correias. Para quem utiliza muito espaço, ali tem, né, diversas pessoas que realizam caminhada, corrida, patins, andam de bicicleta, enfim. A família se reúne para realizar atividades físicas e esse foi mais aí um objetivo, então, feito pela Secretaria de Esporte de ampliar esse horário, especificamente nesse feriado. Eu vou trazer só uma ressalva aqui em relação ao Giro do Esporte, já que está tudo englobado aqui em relação ao esporte, que eu não comentei no Giro, é que o Cruz Maltino, o Vasco da Gama, tem um novo técnico, viu, gente? O Jorginho assume o comando da equipe para essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, que é onde o Vasco está jogando. Que, inclusive, o Jorginho é a terceira vez que ele passa pelo comando da equipe, viu? No próximo domingo, ele enfrenta o Grêmio, que também tem um novo técnico, que foi o Renato Gaúcho, que foi contratado também recentemente. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Agora, olhem só, o espetáculo cênico musical A Música da Independência, que celebra Dom Pedro como compositor, marca o início da série de apresentações em comemoração ao bicentenário da independência no Brasil. A primeira apresentação acontece nesta quarta-feira, aqui em Petrópolis, no Museu Imperial. Em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, são realizados nesta quarta-feira em Petrópolis 2 espetáculos cênico-musicais que unem a música clássica e o teatro. A turnê A Música da Independência é realizada pela Música Brasilis, a mais importante instituição de resgate e disseminação de partituras musicais de compositores brasileiros, tem início com a primeira apresentação no Museu Imperial. Já podeis da pátria filho, a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Este projeto é possível graças ao patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do edital Retomada Cultural RJ2. As comemorações incluem o resgate da criação musical no Brasil da época e trazem à tona a memória do imperador Dom Pedro I como compositor e autor do hino da independência. Durante o período da independência, pela primeira vez no Brasil, foram compostas obras sinfônicas e de câmara. Nessa época e por meio da liderança política de Dom Pedro I, a música teve participação decisiva no processo de construção do Brasil. Após as apresentações na cidade imperial, os espetáculos seguem para a cidade do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem no Centro de Música Arthur da Távola, no Teatro Ipanema e no Centro Cultural Professora Adilá Silvia de Sá. Além das apresentações dos espetáculos, o Música Brasilis preparou uma série de ações complementares, como podcasts, que serão publicados no Spotify e no canal do YouTube do Música Brasilis. Apresentações de 3 palestras gratuitas que serão realizadas em escolas da rede municipal e planos de aula. O projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras pretende, ao longo dos próximos 3 anos, quadruplicar o atual acervo com cerca de 1.700 partituras de mais de 300 compositores. E olha, o espetáculo cênico musical A Música da Independência, tá errado, desculpa, meu TP, gente, perdão. É esse aqui, pode vir aqui na 2 aqui, na aberta. Ó, o espetáculo cênico musical A Música da Independência acontece hoje em 2 apresentações, uma às 16 horas da tarde e a segunda às 17 horas da tarde, na sala de exposição do pavilhão das viaturas do Museu Imperial. O número máximo de pessoas no local é de 80 em cada apresentação, então tem que ir lá rapidinho, viu? A entrada é gratuita e as senhas vão ser distribuídas 1 hora antes do início do espetáculo, então com certeza vai ter uma filinha ali, né, para as pessoas pegarem esse ingresso aí, né, essa senhazinha para assistir esse espetáculo. E vale a pena, né? Vale a pena, você viu ali na apresentação? Nossa, ali que mostrou um pouquinho? Bacana, Parece né? bem Muito legal, vai ficar muito legal. Vamos dar continuidade aqui. Após meses de disputa, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu o registro do nome Bauernfest
para o Clube 29 de Junho, em Petrópolis. A disputa administrativa ocorria desde o ano passado com a Prefeitura de Petrópolis. Após diversas disputas administrativas, o Clube 29 de Junho recebeu o registro do nome Bar Ruenfest. O clube já teve o registro do nome entre 2007 e 2017. O que ocorre é que a prefeitura, nós entramos em contato, né? Houve um acordo de boca e um documento feito por nós que levamos ao prefeito interino na época, em 2021, quando nós refizemos o pedido de registro. E esse acordo não foi assinado pela prefeitura e eles entraram, né, o jurídico deles entrou com um pedido de recurso em cima do nosso pedido de registro. De acordo com a prefeitura, o receio era que o nome Bar Ruenfest fosse utilizado em eventos similares em outros municípios fluminenses, mas como a prefeitura não apresentou documentos que comprovassem o registro do nome, o mesmo foi passado para o Clube 29 de Junho. A renovação do registro da marca se estende por mais 10 anos, com encerramento em 2032. Mas, de acordo com Juliana, presidente do clube, o nome é da cidade. A marca não é nossa, a marca é da cidade de Petrópolis, a marca é da sociedade petropolitana. Então, nesse sentido mais amplo do que significa a marca Bauernfest, na verdade a festa hoje, né, completou 36 anos, né, essa última festa, e eu queria deixar bem claro o que o Clube 29 pensa disso tudo. De fato e de direito, a marca institucional é nossa, mas a marca no seu amplo sentido, que é o mais importante, não é nem nossa, nem do poder público, é de toda a sociedade. O nome envolve um dos principais eventos de Petrópolis, a Festa do Colono Alemão. O pertencimento do nome ao Clube 29 de Junho, de acordo com a presidente, mantém a cultura e a história da festa na cidade. E olhem só, os acidentes de trânsito continuam sendo os mais comuns em Petrópolis. Desde janeiro deste ano, já foram 484 ocorrências deste tipo. Os dados são da sala de trauma do Hospital Santa Teresa. Durante todo o mês de agosto, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa somou 174 atendimentos a acidentes de trânsito, quedas, agressões, queimaduras e outros. Os acidentes de trânsito com motos, carros e atropelamentos continuam sendo mais comuns no mês de agosto, assim como em todos os outros meses do ano até o momento. Estes incidentes representam 69,5% do total. Em agosto, foram registradas 121 ocorrências com motos, carros e atropelamentos. Os homens foram os que mais sofreram acidentes de trânsito, totalizando 85 registros. Já as mulheres sofreram 36 deles. Os acidentes de moto são os mais comuns. Foram 75 registros, sendo 60 homens e 15 mulheres. Todos eles com idades entre 18 e 60 anos incompletos. Em relação ao mês de julho, houve um crescimento de 5,2% nos acidentes de trânsito, quando foram registrados 115 acidentes deste tipo. Durante os 31 dias de agosto, foram registrados 34 acidentes de carro e 12 atropelamentos. No mês de julho, foram 42 vítimas de acidentes automobilísticos e 10 em decorrência de atropelamentos. O senhor atravessou na minha frente na contramão do carro. Eu ando devagar, eu estava 60, mas se eu estivesse correndo, com certeza tinha machucado mais. A gente tem que ter coerência no trânsito, né? Pensar sempre no melhor, às vezes para a pessoa também que está dirigindo na sua frente, manter o distanciamento que pede, seguir as normas de trânsito certinho. Andar devagar, né? Com responsabilidade. Acidente eu não sofri, não, mas tem medo, porque o trânsito é muito ruim. Somando todos os acidentes, os homens continuam sendo as principais vítimas no mês, com 121 registros de acidentes no trânsito, quedas, agressões, entre outros, contra 53 registros envolvendo mulheres. No mês de julho, os homens também lideraram o ranking com 117 acidentes. E olha, gente, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal foi atacada a tiros na noite dessa segunda-feira. O crime ocorreu na BR-040, no município de Duque de Caxias, após os policiais darem uma ordem de parada a um motociclista. A equipe policial realizava blitz pelo trecho,
quando teve a atenção voltada a uma motocicleta com 2 ocupantes, que passava de forma suspeita pela BR-040, próximo à comunidade conhecida como Vai Quem Quer, em Duque de Caxias. Dada a ordem de parada, os indivíduos na moto efetuaram uma manobra repentina e desceram atirando. Em legítima defesa, os policiais reagiram e houve troca de tiros. Um dos indivíduos ficou ferido e foi levado ao hospital de Saracuruna. Outro conseguiu retornar à motocicleta e fugiu. Com o ferido, foi apreendida uma pistola 9mm e 12 munições. O detido e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária. A Prefeitura de Teresópolis encerra o mês de agosto com a visita de mais 2 municípios fluminenses, Bom Jardim e Bom Jesus do Itabapoana, recebidas pelo secretário de Fazenda, Fabiano Latini. As equipes técnicas vieram conhecer as experiências exitosas da gestão municipal nas áreas de recuperação tributária e fiscal. Desde o lançamento do projeto Saúde Fiscal dos Municípios, realizado em junho pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Teresópolis é procurado como referência em estratégias de recuperação fiscal devido às iniciativas da gestão nesta área. Os gestores visitantes foram em busca de ferramentas tecnológicas que incrementem a receita de tributos próprios e auxiliem a saúde fiscal dos seus municípios. A implantação de módulos integrados de lançamento, controle e gerenciamento dos créditos fazendários, de incentivo ao ambiente de negócios e também informalização de todos os sistemas fazem parte do pacote de medidas adotadas. Martina Gouveia, secretária de Fazenda de Bom Jardim, afirmou que o município tem várias ações implantadas nesses setores, mas muito a atualizar, e que este contato servirá para agregar conhecimentos e colocar em prática novas ideias. A automação e modernização dos procedimentos e a atualização da legislação, principalmente cadastral, foi o que chamou a atenção de Marcos Valinho, coordenador financeiro da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana. Né? E olha, gente, quem busca uma vaga de emprego deve estar atento, pois até esta sexta-feira o programa Emprega Terê tem 414 oportunidades de trabalho disponíveis no Cine Teresópolis. Há vagas para profissionais com e sem experiência, para pessoas com deficiência e também para estagiário. Todos os serviços do Cine Teresópolis, tais como cadastro de currículo, acesso à carteira de trabalho e seguro-desemprego, podem ser acessados no Portal do Trabalhador, no site da Prefeitura de Teresópolis. Quem prefere atendimento presencial pode ir ao Cine, na Prefeitura, ou à Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, de segunda a sexta-feira. A captação e divulgação das 414 oportunidades de emprego são ações do Pra Cima Terê, programa de fortalecimento econômico e geração de empregos de Teresópolis. A Secretaria de Serviços Públicos de Nova Friburgo deu continuidade às ações de manutenção paisagística no município. Cuidados nos canteiros de mudas do Horto Municipal. Além da irrigação de mudas nativas da Mata Atlântica, a equipe do Horto está produzindo novos canteiros de espécies como Dracena Rosa, Dracena Baby e Orelha de Moleque. O trabalho de rotina no Horto Municipal de Nova Friburgo também inclui varrição e limpeza de calhas de drenagem, capina, remoção de arbustos secos, além da triagem e organização de mudas nativas da Mata Atlântica, aclimatação à sombra de mudas nativas e cuidados com pinheiros ornamentais. Recentemente, algumas plantas do Horto Municipal foram utilizadas na recuperação do Jardim da Pracinha na entrada do bairro Pericê e também na manutenção dos canteiros da Praça Getúlio Vargas, no centro. Outras ações voltadas para a recomposição paisagística de áreas urbanas contemplaram a Rua Dom Pedro I, no bairro Cascatinha, e em canteiro de divisória de pista, no bairro Ipu. E olha, gente, o tempo hoje tá um pouquinho nublado, tá esfriando, mas eu tenho uma má notícia para vocês, viu? A frente fria que chegou em agosto pegou os petropolitanos de surpresa. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que o tempo permaneça instável este mês.
Faltam menos de 20 dias para a primavera e mesmo assim as temperaturas mais baixas não têm dado trégua para os moradores de Petrópolis. E o problema é que muitas vezes está mais frio do que aponta nos termômetros. O nome disso é sensação térmica, que além de contar com os dados de previsão, também analisa a influência das rajadas de vento no clima. Muito frio. Bem frio. Agora esquentou um pouquinho, né? Deu uma melhorada. Esse período não costuma ser assim não, né? Mas esse ano ele veio para arrebentar mesmo. O IMET divulgou que durante este período são comuns rajadas de vento e ventos mais fortes. Isto acontece em decorrência da falta de nuvens de chuva no céu. E a expectativa é que o fenômeno continue durante o mês de setembro. Entre as dicas para evitar problemas com ventos fortes estão fechar as janelas, basculhantes e portas de armário. Os aparelhos elétricos e registros de gás devem estar fechados para evitar os problemas caso haja queda de árvore. Caso esteja na rua, não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas. Evite a prática de esportes ao ar livre e ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção. No verão faz mais frio do que o inverno. Mas aqui assim, mesma hora que tá calor, tá frio, mesma hora que tá frio, tá calor. Esse mês a gente já esperava mais quente. É isso, e olha, vamos saber como é que fica para hoje? Vamos, eu estava conferindo aqui as temperaturas pro fim de semana, porque tá difícil, gente. Pra gente que acorda bem cedinho, né? Tem que estar aqui bem cedinho. Para todo mundo, né? Que acorda bem cedinho é bem complicado, né? Pois é, durante pessoal... o dia vai esquentando um pouquinho, né? Então vamos ver como fica o tempo para hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um informativo, indicando que até o dia 12 de setembro uma massa de ar seco vai ser predominante durante a semana. Diante disso, a previsão é que ocorram pancadas de chuva que podem chegar a 120 milímetros no interior fluminense. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de céu entre muitas nuvens. E as temperaturas variam entre mínima de 7 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia também será nublado, com ventos moderados durante a manhã. As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 24 graus. Já em Petrópolis, amanhã será de sol entre muitas nuvens. No período da tarde, há a possibilidade de chuva em regiões isoladas. O município registrará ainda declínio na temperatura, apresentando mínima de 9 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Pátio do Alferes, amanhã de quarta-feira será de céu com muitas nuvens. À tarde, a previsão é de chuva em regiões isoladas. Os ventos serão de moderados a fortes durante a manhã e noite. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia. A cidade vai registrar declínio na temperatura, com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. Pois é, vai ficar um pouquinho mais frio. Então, mas eu estava dando uma olhada aqui, a previsão aí, né, é de sol, pelo menos, né? Tempo bom, é sol, amanhã até sábado sol, mas aí domingo já fica ruim tudo de novo. Mas as rajadas de vento estão aí para deixar a temperatura um pouquinho mais baixo, né? Gente, a gente vai terminando por aqui essa nossa edição, tá? Mas amanhã, 7h30, estaremos de volta com você aqui para passar mais informação. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.